bater de forma irregular. Pode ser muito rápido, muito lento ou de uma forma descompassada. Essa alteração, que preocupa muita gente, se chama arritmia cardíaca e ainda é cercada de muitas dúvidas. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de brasileiros convivem com sintomas de arritmia. Desde 2007, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas promove ações de conscientização através da campanha Coração na Batida Certa. Em 2010, o dia 12 de novembro foi instituído oficialmente como Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Alerj Saúde a cardiologista Isa Bragança da Custódia, especialista em medicina do esporte, e a advogada e maratonista Ariadne Maranhão. Sejam muito bem-vindas ao Alerj Saúde de hoje. Doutora Isa, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é, de fato, a arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca nada mais é do que quando o coração ele sai do compasso. O coração, normalmente, ele é regular, tem um ritmo regular. Quando o coração começa a ter um ritmo irregular, por exemplo, o coração bate tum-tá, tum-tá. Se o coração começa a bater tum-tum-tá, tum-tum, que é um ritmo irregular, a gente pode já começar a pensar no diagnóstico de arritmia cardíaca, que aí pode ser uma arritmia ligada mais a uma bradicardia, que é o quê? A frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos, ou então o coração se acelera demais, que fica uma taquicardia, quando o coração começa a bater acima de 100 batimentos, por exemplo. Então, a gente começa a pensar no diagnóstico de uma arritmia cardíaca. Agora, existem vários tipos de arritmias ou não? Não, existe assim. Existe a arritmia que nós chamamos de arritmia benigna e arritmia maligna. A benigna são arritmias que normalmente a gente acaba tendo por um estresse, por uma ansiedade, você acaba tendo, que normalmente o paciente não sente. A gente chama que o paciente está assintomático, ele não tem sintomas. E é benigna e não tem risco nenhum para o paciente. Normalmente, essas arritmias não têm nenhum risco para o paciente. Já as arritmias malignas, essas já possuem complicações, o paciente já corre um risco maior devido às complicações e o paciente normalmente ele tem sintomas. Então a gente consegue diferenciar o que é uma benigna e uma maligna através de quê? Através do eletro, que você consegue diagnosticar qual tipo de arritmia esse paciente está tendo. Então, quando a pessoa não tem sintoma, é uma arritmia benigna. Normalmente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem gente que tem arritmia benigna e sente alguma palpitação, alguma coisa, mas normalmente os pacientes até têm alguma arritmia e nem sabem. Só através de um exame, por exemplo, um eletro que a gente faz do paciente, que a gente vê que tem arritmia. Daí entendeu? A importância também da prevenção, de estar sempre ali com check-up, os exames de rotina em dia, né? Com certeza, o diagnóstico precoce. Sempre fundamental. Sempre, que aí você tem um tratamento mais adequado, um tratamento mais incisivo e você não deixa o paciente ter aquelas complicações que uma arritmia pode levar, entendeu? Agora, Ariadne, você atleta, maratonista, né? Mas como que esse esporte, né, surgiu na sua vida? Como que você começou e foi motivada a correr maratonas? Então, eu faço esporte desde criança, eu era incentivada pelos meus pais, todos nós lá em casa éramos incentivados, mas eu sempre fui muito agitada, então eu era capitã dos times de handball e um dia no colégio, eu estudava no colégio de freira, meu pai tinha acabado de morrer, estava muito agitada e a freira falou assim, não, Ariadne, você é muito agitada, vai correr. E aí, né, começou a minha vida de corrida, não parei mais. E nunca mais parou, Nunca mais parei. Eu já fiz algumas maratonas, fiz uma ultramaratona de 75, mas sempre me cuidando, sempre vendo meu coração, né? Então a gente tem esse lado da saúde, mas nunca foi por uma questão de saúde, foi mais porque eu gosto do esporte mesmo, mas sempre associando, né, a questão de você fazer um check-up, de ver o coração, que é bem importante. Graças a Deus eu estou aqui bem, com meus exames sempre bastante perfeitos e continuo bem no esporte, com a corrida que eu mais amo. Né? Bastante segurança, bastante segurança. A questão da saúde, então, também é um ponto que te preocupa, assim, principalmente nessa vida de atleta, porque você também não é só maratonista, antes a gente estava conversando, e você faz 6 atividades físicas que você pratica aí, não é isso? A saúde, eu sou vegana, então eu tenho uma preocupação, eu também não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. A saúde realmente, ela acaba, eu sempre me preocupo em fazer os exames por conta disso, porque eu associo a alimentação com a atividade física. Então, nessa busca, né, é que a gente até
eu achei algumas doenças, inclusive aneurisma, que eu já fiz uma cirurgia de stent, mas uma coisa genética, em função disso, de sempre procurar fazer os check-ups para se manter bem, para saber se está tudo bem, né? Porque a gente tem notícias de pessoas que, infelizmente, morrem correndo, né? Na Maratona de Porto Alegre, 2 pessoas se sentiram mal, uma pessoa já teve um problema no coração do meu lado numa corrida. Então, é óbvio que a gente sempre procura essa questão da saúde para saber até se você está bem e você pode correr, performar, se você pode correr, tudo com bastante tranquilidade, porque a corrida exige muito, né? Você sabe melhor do que eu. Então, se preocupando sempre, eu faço regularmente o check-up, inclusive o cardiológico, para que isso não aconteça, que eu consiga correr até... Com certeza, com certeza. Agora, você falou que foi genética, né? A sua questão de saúde. Então, você já tinha isso na família ou você descobriu depois? Meu pai morreu de aneurisma, ele tinha 49 anos, então minha irmã tem um tumor benigno no cérebro, então isso era uma questão que eu deveria sempre me preocupar. Mas foi numa dessas idas ao médico que eu relatei, né, o meu passado, né, da minha família, e aí ela sugeriu um exame que detectou que eu tinha 2 aneurismas. Mas deu tudo certo, botei stent, foi bem tranquilo. 7 dias depois eu estava correndo. Acho que foi uma pergunta para o médico, eu posso correr quando, né? Eu posso trabalhar quando? Então, assim, acho que o esporte ele traz isso também. Acaba te levando a vários hábitos, né? Dormir cedo, se preocupar com a alimentação, com água, com o check-up. Então, acho que o esporte te leva a muita coisa, mudar muita coisa. A qualidade de vida. Isso, a qualidade de vida é realmente incrível. Agora, doutora Isa, a Ariadne falou ali das corridas que ela faz, já fez até uma ultramaratona, né? 75 quilômetros. Então, assim, acredito que isso realmente intensifica cada vez mais ali, né? O coração. Como é que funciona essa questão para os atletas de corrida? Eles têm que ter uma preocupação maior e uma ida maior também ao médico para estar ali fazendo um check-up, exames de rotina mais frequentes? Ou é como pessoas normais, uma vez ao ano, a cada meio ano? Como é que funciona essa questão para quem é atleta? Então, todo mundo tem que fazer uma rotina cardiológica, né? Isso seria o ideal, que todo mundo fosse fazer uma rotina cardiológica. Quando você vai praticar alguma atividade física, por exemplo, eu vou começar a fazer uma atividade física, primeira coisa, procurar um médico, seja um clínico, um cardiologista, para poder fazer uma avaliação. Essa história que ela falou, história familiar, que é a herança, né? Isso é muito importante, porque quando você vai consultar um paciente, você tem que saber um pouquinho da história. Então, por exemplo, se o pai dela tem aneurisma, ela tem uma probabilidade de ter também um aneurisma. Então, você já foca naquilo para você poder saber, faz uma triagem do que ela vai poder fazer, qual o tratamento que você tem com ela. Então, se um paciente, um atleta, por exemplo, eu quero começar a correr, eu recebo muito lá no consultório pessoas que querem fazer maratona, porque é um desgaste maior, sim, ou algum tipo de esporte mais intenso, que a gente tem que fazer esse check-up para esse paciente, para a gente saber até que ponto você pode liberar esse paciente com segurança. Então, é importante você primeiro fazer uma história clínica, colher uma história clínica do paciente, saber se ele tem os pais, irmãos, alguém com algum problema cardiológico ou um outro problema. Então, você descarta. Então, ele não tem nada da parte de herança nem genética. Ok. Então, vamos ver os hábitos deles atuais. Usa muita cafeína, estimulante, cigarro, paciente obeso, paciente estressado, paciente ansioso. Tudo isso complica na hora de você fazer uma atividade física, né? Porque isso faz o quê? Isso aumenta a frequência cardíaca. Então, se você pega um paciente, eu quero fazer uma maratona, não é uma atividade física moderada, né? A maratona é uma atividade física intensa, porque você precisa treinar também para isso, né? Você não chega amanhã e já corre. De jeito nenhum. Tem todo um treinamento. Então, para você fazer todo esse treinamento, você tem que ter um respaldo, uma base. Então, como é que está teu eletro? Eletro está normal? Se o eletro está normal, então já não tem nenhuma alteração genética que possa estar ali apresentando. Como é que faz o eco? Vamos fazer um eco. Tem alguma alteração estrutural no coração dele? Não tem. Então, você vai dando passo a passo para saber até que ponto você pode liberar esse paciente para fazer uma atividade de alto rendimento, com segurança. Sim. Né? Na questão da arritmia, quem tem uma arritmia benigna, por exemplo, pode correr? Isso é muito individual? Depende de cada avaliação? Então, a arritmia benigna, pelo contrário, faz bem você praticar atividade física. Um dos tratamentos da arritmia benigna é você fazer atividade física, você botar o teu coração no compasso, no eixo direitinho.
Quando você tem uma arritmia maligna e que você não está tratando ainda, não é tratável no momento, não é aconselhável que você faça uma atividade física de alto rendimento como ela está fazendo. Então, você tem que ser primeiro liberada pelo médico, porque quando a gente fala de arritmia maligna, você tem que ter todo um tratamento, todo um acompanhamento, às vezes tem que fazer algum tipo de ablação para poder resolver essa questão. Então, não é tão simples. Então, quer fazer uma maratona sim, mas tem que estar clinicamente estável, senão não tem condição de fazer. Se não estiver estável, né? Existem grupos que merecem mais atenção em relação à arritmia, idosos ou mesmo atletas? Sim. Olha, eu vou te falar, até os jovens. Porque hoje em dia está muito... Eu estava conversando isso com a minha filha em casa, ela tem 20 anos, e ela disse, mamãe, é verdade, a gente quando vai para a noite, a gente bebe muito álcool e energético. Aí no dia seguinte quer correr. Então, não combina. O ciclo não fecha, você pensando em energético, em cafeína, em cigarro eletrônico, noite mal dormida, então isso provoca uma arritmia, principalmente para quem tem a predisposição, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma predisposição que meu pai tem muita arritmia cardíaca. Se eu tiver esses hábitos de vida, eu vou ter arritmia cardíaca, ponto. Se eu não tiver e se eu continuar nesse ritmo, pode ser que eu venha a desencadear uma arritmia cardíaca por estar juntando tudo isso. Agora, o idoso é mais sensível também a ter uma arritmia cardíaca, porque normalmente o idoso acaba tendo uma diabetes, que favorece, uma hipertensão, que favorece, quem já infartou devido à necrose no músculo também favorece a ter uma arritmia cardíaca, né? E quem faz atividade física que não tem um bom preparo, tipo aquelas pessoas que têm mania de fazer atividade física no final de semana. Durante a semana não faz nada. Aí chega no final de semana, quer jogar futebol. Que o futebol é um exercício, né, que você dá aqueles tiros, né, estimula, dá um estímulo, você diminui, e isso faz com que o teu coração aumente a contração cardíaca e diminua. E às vezes o coração não está preparado para isso, porque você não trabalhou o teu sistema nervoso autônomo para trabalhar o simpático e o parasimpático. Então não tá conseguindo. Então, às vezes, por isso acontece muito num campo de futebol, de repente, uma pessoa ter algum problema, um desmaio, entendeu? Por conta disso, que não tem um preparo para ter um coração para fazer atividade física. E, de repente, em alta intensidade, pode vir a ter algum problema, sem dúvida. Mais uma vez, um exemplo claro de que uma rotina saudável também contribui para as questões de saúde como um todo, inclusive a arritmia cardíaca, sem né? dúvida. Manter ali o coração no compasso e no ritmo certo, né, doutora Isa? Sem dúvida. Agora, Ariadne, além da maratona, quais são os seus outros hábitos assim saudáveis, né? O que mais você faz? Você também já falou aí do veganismo, né? A sua alimentação também, que é muito regrada. Quais são as outras atividades que você faz também para manter esse estilo de vida saudável? Eu era uma pessoa que eu consumia bastante cafeína e eu comecei a perceber que a cafeína ela acaba tirando a qualidade do sono. A cafeína foi uma coisa que eu não tomo mais à tarde, porque justamente a minha vida gira em torno de performar no trabalho e no esporte. Então isso também eu mudei. Eu nunca fui uma pessoa de ter outros hábitos, eu nunca bebi mesmo, nunca usei nicotina, nunca usei drogas, então isso já era meu. Tinha alguns ajustes que eu precisava fazer. Concomitante, lógico, com a corrida, eu faço a musculação, eu faço jazz, pilates, yoga, eu faço um funcional running com o professor. Então, eu associo essas atividades todas, organizo meu dia para isso, de forma que eu também não fique lesionada, né? Que eu também trabalho, eu sou advogada, né? Eu sou advogada. Então, para que isso, para o esporte funcionar até como uma válvula para eu melhorar o meu dia a dia, para eu ter mais disposição, para atender melhor, né? Porque eu também tenho umas atividades de trabalho voluntário, sou espírita, eu também tenho essa parte do estudo. Eu faço 3 pós-graduações agora, no momento. Então, assim, só isso. Essa é a minha vida agitada. Mas eu consigo organizar o meu dia, né? Mas eu durmo cedo. 9 horas eu estou na cama. Então, eu organizo o meu dia de forma que eu consiga fazer tudo isso, né? Eu já tenho rotina, né? É uma rotina que eu gosto da rotina, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso da rotina. E geralmente o atleta ele tem essa questão da disciplina, né? Tem que ter, porque senão você não consegue dar conta ainda mais de tantas atividades, como você já citou aí, né? Muita disciplina. Tira a gente, nunca fui da noite, mas isso é uma coisa que à noite eu preciso estar dormindo, eu preciso dormir cedo. Então, às vezes, eu evito, eu nem janto com as pessoas, porque no fundo, eu quero dormir. Mas para mim serve, é ótimo, para mim faz falta, eu gosto.
E você é focada também. Eu sou focada. Isso é importante. Isso é importante, né? Importante. Com certeza. Para conseguir dar conta, a gente tem que ter foco, né? Tem que ter a questão da disciplina, tem que um ter objetivo, foco, senão você se meta, perde. porque senão se Você perde, não pode fazer tudo ao exatamente. mesmo tempo. Você não pode fumar, beber, dormir mal e querer fazer atividade física. Não funciona, Exatamente. não fecha. Agora, além de toda essa rotina de esporte, estudos que você já falou, como é que funciona o acompanhamento médico? Como é que você faz os seus exames de rotina? Como é que é ali o seu acompanhamento mesmo? Que tipo de acompanhamento que você faz? Então, até a minha psicóloga diz que eu adoro o médico, mas eu não gosto do remédio, né? Porque eu não tomo remédio. Por eu ser vegana, eu tenho uma coisa na minha vida. Então, eu não tomo, só se for necessário. Mas eu faço sempre, eu tenho 2 nutrólogos, um em um outro estado fora do Rio e um aqui. Eu tenho a nutricionista que me acompanha 3 em 3 meses, eu volto, ela ajusta a minha alimentação. E aí eu vou nos médicos que ela indica. Eu tenho o clínico geral que me indica, olha, vamos fazer esse ou esse exame. Geralmente, quando eu faço o exame, dá sempre tudo certo. O exame de sangue, né? É o melhor retrato, né, da nossa saúde, não é isso? Né? Um perfil bioquímico, né? Eu tô sempre nesse, eu já tenho uma rotina de exames, uma rotina do médico. O médico precisa ajustar alguma coisa, mas, por exemplo, o nutrólogo eu vou 2 vezes por ano, eu tenho o atendimento com eles. E eles é que me direcionam se eu precisar de alguma coisa, alguma suplementação, né? Mas eu tô sempre muito focada, por isso que eu realmente gosto de médico. Só não quero tomar um remédio. Eu não preciso. Mas exatamente, Se por precisar, isso também a sua vida já é regrada ali, para também não chegar na necessidade de um medicamento. Eu quero chegar velha, andando bem e me cuidando sozinha. Não, e músculo é fundamental para a gente envelhecer bem, né? Então, trabalhar também essa questão ali do fortalecimento, tanto para correr e para a gente chegar bem mais velha, né? Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Você está falando do maratona, da pessoa que faz maratona, às vezes quando você não se trata, não procura, e você faz por conta própria, eu vou me inscrever numa maratona que vai acontecer. E a pessoa não tem noção do perigo, literalmente. Sim. Por quê? Quando você faz uma corrida de longa distância, o que você perde de eletrólitos? Potássio, magnésio, sódio. E isso é um dos fatores que causam arritmia cardíaca. Por isso que você vê, às vezes, nessas corridas, as pessoas passando mal, desmaiando, porque você perde os eletrólitos. Então, você sabe, quando você treina, você tem que botar para dentro, né? Você tem que ingerir. Sim. Né? Então, as pessoas não sabem. Não tem a noção. Não tem noção. Vou me inscrever naquela maratona, naquela corrida, seja o que for, e não sabe, não tem noção do que precisa repor. Então, isso que ela está falando é muito importante. Ela tem o foco dela, que é o esporte, né? Mas ela, por trás, ela tem toda uma base, toda uma estrutura, né? Então, ela tem um nutrólogo, os exames dela, então não tem como dar errado. Nesse caso, não tem como dar errado, né? Que bom. Tá tudo certo. Agora, eu já ia perguntar também quais são os principais sintomas da arritmia cardíaca. Você citou essa questão até, né, da reposição aí, né, de muitas pessoas não terem esse conhecimento, mas quais são as principais causas, principais sintomas, né, da arritmia cardíaca? Então, foi aquilo que eu te falei no início. Tem gente que tem arritmia que não tem sintomas, ponto. E aqueles que têm sintomas, o que normalmente eles sentem? Uma palpitação. Ai, doutor, eu sinto um pouquinho de meu coração palpitando, uma falta de ar, quando inspira bem profundo, sabe? Que está um pouco gerado com aquela ansiedade. A vista pode ficar um pouquinho turva, isso é um dos sintomas que o paciente sente. O desconforto no peito, às vezes um pouquinho mais além, um desmaio, que aí já está começando, né? Já está começando a piorar a situação. Mas, normalmente, é uma palpitação, que é aquele batimento cardíaco, uma aceleração. Eles falam, parece uma batedeira aqui no meu peito, né? Uma falta de ar, que eles também relatam muito, um desconforto. Isso é o início de uma arritmia. Depois começa a complicar, a vista começa a escurecer, desmaio, fraqueza. Começou a sentir algum sintoma, é importante já logo procurar um médico. E sabe o que acontece? Os jovens, quando eles sentem alguma coisa disso, uma palpitação, um desconforto, eles não procuram, porque eles acham que eles não precisam. A pessoa mais idosa, mais experiente, ela já acaba procurando, se preocupa. Não, estou sentindo uma palpitação, então vou procurar um médico, estou sentindo isso, vou procurar um médico. E aí você consegue ter um diagnóstico precoce, o que facilita o tratamento também, entendeu? Agora você está falando dos jovens especificamente, né? Ansiedade, estresse, toda essa rotina que eles vivem também podem contribuir e ser uma causa para gerar arritmia cardíaca? Muito, muito, muito. Até eu te dar um exemplo, peguei um garoto de 15 anos, que a mãe dele levou ele lá para fazer um teste, porque ele corria na esteira. Por quê? Ele usava
esses pré-treinos com muita cafeína, usava, além disso, cafeína e de noite o álcool. Ainda fumava aqueles cigarros eletrônicos. Ele foi fazer um teste comigo, mas o garoto, 15 anos, ele corria, parecia um cavalo na esteira. Eu até parei, porque fiquei preocupada com ele. E aí eu perguntei para a mãe dele por que ele estava fazendo isso. E a mãe dele falou que ele precisava daquela endorfina, daquela adrenalina. Extravasar ali, né? Só que eu falei, bem, mas não é assim. Ele precisa primeiro de um psicólogo, eu acho, né? Porque ele estava indo de uma maneira e a mãe estava super preocupada. Então, ele estava ingerindo várias substâncias, estava associando várias substâncias para poder ter aquele prazer, né? Chegar uma loucura isso. Então, é uma pessoa dessa que, de repente, numa festa, num esporte, tem um desmaio, perda da consciência por conta disso. E ele começou já, ele foi para lá porque ele já começou a sentir palpitação e tinha uma arritmia. Tratável, a princípio tratável, mas eu falei, não adianta tratar com medicamento se a gente não tratar, não tirar as causas, né? Sim. Vamos tirar esse cigarro, vamos tirar essa cafeína, vamos tirar esse álcool. Aí sim a gente começa a tratar, porque senão você não consegue tratar se o paciente continua usando esses tipos de substâncias adrenérgicas, vamos dizer assim, né? Mas é muito comum no jovem. Verdade, vou precisar interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí não. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Saúde de hoje, falando sobre arritmia cardíaca com a cardiologista Isa Bragança da Custódia e a maratonista Ariadne Maranhão. A gente falava há pouco aqui agora, né, doutora Isa? Eu queria que você falasse para a gente quais são os exames mesmo de rotina que são importantes fazer, não só jovens, como a gente já falava aqui agora há pouco, mas todas as pessoas. Então, o primeiro exame, que é um exame barato, é um exame fácil de você achar, é o eletrocardiograma. Se você fizer o eletro, você já consegue saber o perfil ali daquele paciente. Se existe alguma alteração genética, porque às vezes o paciente nasce com alguma alteração genética que compromete o eletro e que futuramente vai dar uma arritmia cardíaca. Então, você faz o eletro, um exame feito em 5 minutos, 10 minutos, você faz o eletro, é o melhor exame, que é barato e é um exame bom para você ver a arritmia cardíaca, se existe arritmia cardíaca. O outro exame que a gente pede muito é o teste ergométrico, que aí você já pede o eletro no esforço, que é o teste ergométrico. Aí você consegue ver o eletro basal, se existe alguma arritmia cardíaca, e durante o esforço, se existe, no pico máximo, se tem alguma arritmia cardíaca, né? E para fazer uma avaliação estrutural do coração, porque às vezes o paciente também tem uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, uma doença, uma patologia que você já nasce com ela, que também isso pode levar a uma arritmia cardíaca, através do ecocardiograma. Então, são 3 exames fáceis de achar, não são exames caros, que você tem acesso a fazer em qualquer local, que é os exames iniciais para você poder começar a fazer uma atividade física com segurança. Agora, para evitar a morte súbita, esses 3 exames também são os fundamentais ou precisaria de mais alguma coisa? Como é que funciona essa questão? A gente falava há pouco também da questão da corrida, né? Às vezes a pessoa corre por gostar, mas não tem essa preocupação com a saúde antes de ir num cardiologista, fazer os exames, ver se está apto para correr ou não, né? E aí começa a correr despreparadamente e pode vir a falecer. Como é que funciona isso? Eu já teve caso até de conhecidos assim, que morreu, né? Teve um infarto ali, e aí, mas corria, era atleta, tinha uma vida saudável porque a gente via por fora, porque corria, né? Mas a gente não tinha, de fato, essa certeza que ele tinha aquela preocupação toda com a questão da saúde para poder correr, né? Como é que é essa questão? Esses 3 exames realmente são os balizadores ou precisa de mais algum outro? Ou é só se nesses 3 for detectado alguma coisa e aí é que vocês demandam um outro exame? É isso. Assim, os exames iniciais para você fazer uma avaliação para o paciente seria isso: um eletro, um teste ergométrico e um ecocardiograma, além do exame de sangue que a gente faz normal. Esses exames a gente consegue ver primeiro se já tem alguma alteração estrutural. O eco, se o paciente tiver alguma patologia na válvula, que isso pode levar a uma morte súbita, se tiver alguma patologia na estrutura do coração, isso pode levar a uma morte súbita, que às vezes acontece com um jogador de futebol, de ter uma morte súbita em campo. É porque ele tem alguma patologia e que acabou complicando durante o treino. Isso você consegue através do eco e através do eletro, ok. Né? Você consegue fazer uma prevenção, mas não que seja
uma morte súbita que não vai existir. Por quê? Se o paciente tiver uma arritmia cardíaca e se não for tratável, quer dizer, o paciente não quiser tratar, ou não conseguir tratar, ou não tiver um capricho com o tratamento, isso pode complicar. Por exemplo, uma das arritmias cardíacas mais comuns que a gente tem é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, às vezes, possui um trombo dentro do átrio, pelo acúmulo de líquido, porque o coração não consegue bater assim, ele treme, então não consegue empurrar o sangue para frente. Tem um trombo ali, aquele trombo a qualquer momento ele sai, pode fazer um AVC, causar um AVC, ou pode fazer um infarto. Infarto, morre. Então, vamos supor, o eco dele está normal, né, o teste normal, mas ele tem um trombo ali. Então, aquele trombo tem que ser tratado. Então, ele não pode fazer determinado esporte enquanto não tratar aquele trombo, entendeu? Agora, essas mortes súbitas, tem dados até que 95% delas ocorrem fora de um ambiente hospitalar, né? Isso. Então, como que a gente pode intervir melhor nesses casos, né, e aumentar aí a sobrevida? É o acompanhamento. Porque dentro do hospital, você está acompanhando o paciente. Você faz um eco transesofágico, você faz um ecocardiograma, você consegue acompanhar o paciente. Fora do hospital, aí basta você ter o teu cuidado de você acompanhar com o teu médico. Se você acompanhar, fazer o tratamento clínico direitinho, usar as medicações, não tem o porquê dar errado. Entendeu? É o que você falou da Ariadne, né? Tá tudo certinho, não tem como dar errado aqui, né? Agora, porque ela tá com acompanhamento por trás. Vamos supor, tudo isso que ela faz e ela não tem um acompanhamento, né? Ela acabou de falar que você tinha aneurisma. Isso é uma coisa que tem que ser tratável também. Né? Até determinado 5.0, 5.5, você consegue tratar clinicamente. A partir disso, já tem que intervir. Então, se ela não pesquisou isso, se ela sai por aí correndo, fazendo tudo, pode vir a romper e dar uma morte súbita também. Mas, voltando à resposta, um ecocardiograma, um eletro e um teste, você consegue ter pelo menos um parâmetro do que aquele paciente tem. Se tem alguma coisa genética, hereditária ou adquirida, você consegue ver através dos exames. A partir daí, vamos supor que se deu alguma coisa. Aí sim, você pede uma ressonância, mas não precisa chegar... Para investigar, né? Para investigar melhor. Mas com esse parâmetro, é uma coisa que eu te falei, é barato, é de fácil acesso e você consegue passar para todos os pacientes. Você passa a ter um mapa ali da sua vida, né, do seu coração. Isso facilita até em atendimentos médicos, né, que você já tem ali tudo pronto. Pelo menos a minha cardiologista fala isso. Olha, Flávia, deixa salvo aqui, coloca no seu e-mail que isso aqui é o mapa do seu coração, né? Aconteceu alguma coisa, já tem tudo preparadinho aqui. O seu teste ergométrico, o seu eco, o seu eletro. É isso aí, é um resuminho. E já está tudo em dia, um resuminho ali, né, para o médico que for te atender. É a tua caixinha. Exatamente. Para você recorrer ali no momento que precisar. Qualquer hora abre a caixinha, já está tudo pronto. Pois é. Agora, Ariadne, qual a maior mudança assim, que a corrida causou na sua vida, assim, tanto de forma física como na forma mental? Olha, mental para mim, eu sempre falo que correr é uma meditação, e correr longas distâncias, acho que eu resolvo muita coisa ali. Eu gosto de correr sozinha. Eu tenho meus amigos que correm comigo, mas eu gosto de correr porque eu acho que isso melhora muito. Fora a endorfina, que é muito alta, né? Eu acabo resolvendo coisas do dia a dia, eu me acalma muito, me deixa mais preparada. Coloca o pensamento em ordem ali na corrida. Realmente coloco o pensamento em ordem. Eu resolvo muito processo. Acho que tem aquele momento eureka, né? Você está correndo e está com aquele processo, você vai ruminando várias opções e de verdade a gente chega em solução de muita coisa. E fora que a gente tem... e cansa, né? A corrida cansa, você não tem nem paciência para entrar em questões que não merecem muita atenção ou discutir por uma situação, porque realmente ele toma muito, né, do seu dia e você está preparado, o seu dia fica melhor. Isso eu tenho certeza. Quando de manhã eu já faço, primeiro horário eu já faço atividade. O teu dia está preparado. Se nada é melhor, o teu dia fica outro, tu fica com mais energia, com mais foco. Então, eu amo, né? Eu sou muito suspeita. Eu amo, eu recomendo a todo mundo, depois de fazer os exames, lógico, que a corrida realmente é uma hora de você com você mesmo. Com você, com seus problemas, que você resolve ali e vê que nem tem problema, né? Os problemas ficam sempre melhores. Então, eu sou apaixonada, então... É isso, e você tem algum tipo de retorno assim, das pessoas que estão ao seu redor, dessa sua prática, não só pela corrida, mas pela atividade física? Como é que
que isso incentiva também as pessoas que estão ao seu redor, quem te vê correndo, ou talvez pelas redes sociais também, você recebe esse feedback? Eu acho que o mais interessante é que os clientes fazem isso. A minha área é família e sucessões, e a gente tem muita mulher que sofre a violência, né? Eu acho muito legal, eu fico até muito feliz e emocionada quando elas falam, doutor, eu estou correndo por sua causa. Aí agora eu vou falar, mas faz o exame primeiro. Mas eu estou correndo porque eu incentivo mesmo as pessoas. Muitas falam, não é para qualquer um, realmente, correr 42 realmente é uma coisa mais difícil, não é impossível. Falei, todo mundo pode tudo. Bem, estruturando a vida, proporcionando, mas eu acho que o retorno, eu estou correndo, ou você, eu corro mais porque eu vejo você correr, você me incentiva. Isso, para mim, é muito gratificante, né? Ser o exemplo de algo bom, isso né? Eu ia falar, porque você acaba se tornando exemplo, né? De algo bom ali para as outras pessoas. E uma coisa boa, né? Uma coisa que vai melhorar a sua vida, né? Se tiver todo um acompanhamento, acho que vai mudar e muda muito, né? Com certeza. Em todos os aspectos. Agora, doutora Isa, a arritmia cardíaca pode começar de forma leve, como você falou, mas quando se agrava para quê? AVC? Qual é o agravamento da doença de uma arritmia cardíaca? Até para quem está assistindo pensar, não, é algo que pode acarretar não só a morte súbita, mas a um agravamento e vir a uma morte também, né? Sim, sim. Normalmente, isso é mais com as arritmias malignas, né? As benignas, como eu te falei, não tem muita interferência com o paciente. As malignas, uma das causas que mais acontecem é a fibrilação atrial, que ela pode dar um AVC isquêmico. Então, às vezes, o paciente tem um AVC e não sabe por quê. Aí vai ver que foi um trombo que se deslocou e parou no vaso do cérebro. Uma insuficiência cardíaca também é muito comum. Pela mesma maneira, o coração não consegue fazer a contração suficiente e existe o retorno, então a insuficiência cardíaca. Um edema agudo de pulmão também é muito comum com esses pacientes. E fora as complicações que dá do dia a dia, né, desmaio, tontura, e tudo isso pode levar a uma parada cardíaca. E a parada cardíaca leva à morte súbita, né? Então, assim, o que é importante? Tratar. Se você tratar a arritmia, você não vai ter a insuficiência cardíaca, não vai ter o edema agudo de pulmão, não vai ter o AVC, não vai ter a parada cardíaca, não vai ter a morte súbita. Então, você consegue... Então, isso é importante. Diagnóstico precoce, tratamento precoce, e aí você evita a morte súbita. Agora, eu ia justamente te perguntar sobre o tratamento. Quais são as formas de tratamento da arritmia cardíaca? Que são vários tipos de arritmia, então eu acredito que sejam vários tipos de tratamento. Normalmente, a gente sempre começa com tratamento clínico, medicamentoso, com antiarrítmico, beta-bloqueador, tratamento clínico. Se não conseguir acompanhar, tem casos de arritmia, algumas arritmias, que precisa fazer uma ablação, que é um procedimentozinho. Você faz a ablação, vai ali naquele feixe e tenta fazer a ablação. E em alguns casos, tem até a questão do marca-passo, de um CDI que tem que colocar. Então, assim, cada arritmia é uma arritmia, cada arritmia tem o seu tratamento, mas normalmente é o tratamento clínico, precoce clínico. Se você deixar a arritmia aí indo, chega uma hora que nem o clínico consegue. Já tem que passar, de repente, por marca-passo, ou uma ablação, seja o que for. Entendi. Agora, quais são os hábitos saudáveis que ajudam também nesse tratamento e também na prevenção da arritmia? Então, é aquilo. É o que é a vida da Ariadne, né? É isso. É uma atividade física regular, porque assim, a gente sempre fala, a atividade física tem que ser moderada. Para ser intensa, tem que ter todo esse cuidado que ela está tendo. Mas, normalmente, uma pessoa chegar, eu quero começar a fazer atividade física. Você vai começar com a leve, depois você passa para a moderada, de intensidade. E por aí você fica. Se você for competir, se você for fazer algo mais intenso, aí tem que ter todo um acompanhamento do cardiologista. Evitar de álcool, não é que você não possa beber álcool, evitar cafeína, evitar estimulante, principalmente as pessoas que têm uma predisposição. Quem tem predisposição, descarta. Agora, até para uma atividade leve, é importante ir a um cardiologista primeiro. Sim. Porque vamos supor, a pessoa quer, vou começar a caminhar no calçadão. Ok, mas é uma pessoa obesa, com colesterol alto, com pressão alta, diabético, e não sabe nem por onde começar. Ele vai querer correr. Um cara que nunca fez nada, o coração não está preparado para fazer o tuntá, e aí ele tem uma arritmia.
entendeu? Então, qualquer uma. Entrou na academia para fazer balé, para fazer jazz, pilates, caminhada, o que for. Tem que ir num cardiologista ou num clínico para você poder fazer um exame, um perfil bioquímico mesmo, exame de sangue, saber como é que está o colesterol, como é que está o açúcar, como é que estão, enfim, tudo. Fazer um eletro, um teste ergométrico e um eco, para você começar dali. Entendeu? Agora, a arritmia benigna, ela pode evoluir para maligna, não? É difícil, porque normalmente a arritmia benigna é uma extrasístole. Às vezes a gente está passando por um problema de mais ansiedade, uma coisa, um pré-vestibular, um problema familiar. E às vezes você puxa aquele ar assim, porque você sente que tem alguma coisa aqui dentro. Então isso às vezes é uma extrasístole. É fora assim, é um tuntar um pouquinho fora. Então isso evolui. Acho que você está me contando que você teve arritmia com o tempo passou? Não, foi uma amiga minha, estava me contando que ela teve arritmia cardíaca por um período, passou. Depois passa, ela passa. Sem tratamento, às vezes, é uma coisa, algo momentâneo. Então, é difícil isso evoluir para maligna, é difícil. Normalmente é isso, uma frequência um pouquinho mais acelerada, por você estar um pouco mais acelerado, mais ansiosa, mais estressada. Mas isso é tratável, às vezes sem medicação. O próprio exercício físico consegue resolver isso. Agora, voltando no exercício físico, esses relógios, a tecnologia, pode ajudar ali também no acompanhamento? Ajuda. Porque normalmente quando você começa a praticar atividade física, você vai conhecer também qual é a tua frequência cardíaca de treinamento ideal. Né? Então, é de X a Y. Então, se você está fazendo um treinamento e você começa a ver que a tua frequência está acima daquilo, tem alguma coisa que está errado. Ou o relógio está errado, ou você está errada. Tem alguma coisa que está errada ali. Você usa, Ariadne, Uso, esses tô relógios? até com ele aqui, é 24 horas no pulso, sim. Inclusive, a gente faz treinos de frequência cardíaca, que a ideia é você gastar menos energia para correr. Então, o treinador passa uns treinos de frequência Z2, Z3, que a Z2, o seu Z2, qual é a sua zona Z2? Isso. Porque a ideia é você correr mais rápido, gastando menos energia e teu coração tá batendo mais fraco. Isso. Então, a gente É o coração de atleta. É o coração de atleta. Às vezes que eu operei, inclusive o médico, quando entrou, eu já fiquei na UTI por causa do aneurisma, falou assim, você é atleta. Porque o meu coração Porque tava... o coração tava... O meu tá aqui mais 24 lento, horas, mais eu durmo com ele, ele tá aqui. Fala, que exagero. Não, eu gosto. Tá aqui. Então, todo dia eu vejo qual foi a minha frequência. Porque é um pouquinho de você. Dormindo, comigo assim, Que ajuda você vai muito. acompanhando ali, né? Mas tem gente que, como a ela sua falou, que tem uma frequência, o mesmo treino, eu reajo de um jeito, outra pessoa reage de... E tem gente que o coração ele bate muito rápido, né? Forte, num primeiro exercíciozinho. Isso é interessante, você falou, porque as pessoas encaram, às vezes, como isso uma coisa normal. Que não né? Que não é. Agora, você que está acostumada também muito nas corridas, você acha que precisa mais divulgação e campanhas assim sobre saúde cardiovascular nesses momentos, nesses eventos? Toda vez que existe alguém esse tipo morre de campanha? num evento desse, aí a mídia divulga. Teve uma corrida no Rio de Janeiro que um rapaz teve um infarto e atrás estava um cardiologista, que ele está vivo, eles até correram juntos, mas toda vez que isso acontece muito, porque a corrida é uma coisa que tem crescido e as pessoas vão sem preparo, sem fazer nenhum exame básico, porque é só você se inscrever, ninguém vai... Você até assina um termo, mas ninguém pede o teu exame ali na inscrição. Sim. Como isso está se popularizando, porque é fácil, porque é democrático, né? Você pega um tênis e corre. Então tem E está na moda também, tá né? na moda, A corrida está na moda. E dá dinheiro, porque a corrida cresce, as inscrições o valor é altíssimo. Então as pessoas acham que não precisa de nada, botar um tênis e correr. Então isso que a gente tem visto, eles têm falado bastante, é que as pessoas são jovens. O que morreu em Porto Alegre tinha 20 anos. Aí, tá vendo? 20 anos. Aí tem isso que vocês falaram, não sabe, tem o cigarro eletrônico, tem bebida, tem energético, né? Mas toda vez que acontece de alguém morrer, existe sempre essa... Mas olha, tem que precisa fazer, morrer para poder precisa divulgar. morrer. A academia, quando você entra na academia, não sei se você sabe, você assina um termo. Você não apresenta o exame, que é um erro. Até acontecer alguma coisa dentro da academia. Que recentemente aconteceu também. Acontece, né? Muito. É que acho que não tem ainda não toma essa proporção. Mas inclusive, as academias, elas são obrigadas a ter equipamentos ali, médicos, alguém para atendimento? Como é que funciona, doutora? Sim, é obrigada. Toda academia tem que ter um desfibrilador, tem que ter um carrinho de parada, isso é obrigada. Eu acho que a recente até que aconteceu por conta disso, né? Demorou o atendimento médico a chegar e não tinha na academia.
É obrigada. Se eu não me engano, eu acho até que a menina chegou a As próprias falecer. corridas de rua é sempre obrigada a ter uma ambulância, a ter ali um ponto médico. Tem o posto médico ali, sempre tem uma que ter, tenda, tem né, que nas ter. corridas, Isso eu eles acho até que tem. aumentaram na Maratona do Rio, que eu corri agora recente. Tinham várias. Eu notei que eu corro essa corrida há 7 anos. Eu notei que tinha mais. O posto de ajuda tinha em mais quantidade do que das outras vezes. Tinha mais gente sendo atendida também, né? Mas Eu acho que qualquer local que tem uma população maior tem que ter um postinho médico, né? Tem que ter. Para atender todo mundo. É. Agora, quais são os riscos, doutora Isa, de você ter arritmia cardíaca e não ter o acompanhamento? É isso. É isso, é de você de deixar você evoluir. agravar e chegar numa é. morte súbita, né? Sem dúvida. Você precisa, de fato, Porque, às vezes- até mesmo a benigna, de manter o acompanhamento. Sim, você tem que saber primeiro a causa, né? Da benigna. Qual é a causa? Vamos tratar a causa, de vez de tratar o problema. Né? Porque às vezes é o problema, a causa que está levando à arritmia, né? Se você não tratar, você deixa evoluir, deixa piorar, deixa agravar. Agora, infelizmente, o nosso programa ele já está chegando ao fim. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem assistiu o nosso programa. A Ariadne, incentivar, talvez, novos corredores, mas também a procurar aí, né, sempre o acompanhamento médico. Essa é a sua opinião? Assim, acho que o exercício em si é libertador, né? Ele te ajuda muito no seu dia a dia, na sua vida. A gente tem várias coisas para administrar, mas tudo com sabedoria, né? Entendendo a importância de se preparar para qualquer atividade, que é importante até para você se sentir bem dentro daquela atividade física. Então, incentivo a todos fazerem, mas com responsabilidade. E, doutora Isa, sua mensagem também para quem quer cuidar melhor do coração, né? Então, a minha mensagem que eu deixo aqui hoje é o seguinte: não pense em não fazer nada que você não queira em relação ao esporte. Por exemplo, você quer fazer qualquer tipo de atividade física, você precisa passar por um clínico para você ter um diagnóstico precoce. Se você tem um diagnóstico precoce, você tem um tratamento adequado. E tendo um tratamento adequado, você evita complicações, seja a morte súbita, seja uma sequela de um AVC, que você poderia evitar. Então, assim, quer fazer atividade física ou quem não quer fazer atividade física, sente alguma coisa, tem algum sintoma, procura um médico, procura um clínico, um cardiologista, para que você tenha um diagnóstico, saber o que eu sou, o que eu tenho. E a partir disso, você tem uma diretriz, um tratamento em cima daquilo. Aí rotina tudo. saudável, né? E também prevenção, aquele cuidado ali também de uma rotina de exame sempre, sem né? dúvida. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!